Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs. Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, paz e bem. Meus queridos, me chamo Antônio Elton, sou da comunidade de Santa Ana, da área missionária Cidade de Deus, setor Dom Luiz, Arquidiocese de Manaus, e hoje, sexta-feira, dia 27 de setembro de 2024, tenho o prazer, a alegria e a honra de partilhar com os irmãos o Evangelho de hoje, que se encontra em São Lucas, capítulo 9, versos do 18 ao 22. Mas antes de iniciarmos a leitura e a meditação, vamos nos colocar na presença do Senhor hoje, que é sexta-feira, dia que a igreja nos aconselha aí a jejuar de carne, a buscar aí a confissão, um dia de penitência, também a confiarmos no coração sagrado de Jesus, não apenas confiar, mas nos entregarmos totalmente ao coração misericordioso de Jesus. Então o que não falta aí são intenções para esse momento. A gente pede a Ti, Jesus, que Tu possa nos abençoar com uma boa leitura, com uma boa meditação, que possa conceder a cada um de nós, Teus filhos, um bom fim de semana, os que têm missão na comunidade, de alguma maneira, que possamos experimentar de fato aquilo que vamos experimentar aqui nessa leitura. Afinal, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para a humanidade? Essa resposta que vai nos dar hoje é São Pedro apóstolo, príncipe dos apóstolos, e a sua resposta ecoa ainda hoje em nossa vida, em nosso coração. Então que tenhamos um bom encontro, tenhamos uma boa meditação, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Lucas, capítulo 9, versículos do 18 ao 22. Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém, e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje apresenta-nos a profissão de fé de Pedro. Essa profissão ela é relatada de modo mais incisivo, ou seja, mais intenso, pelos Evangelhos sinóticos, ou seja, por Mateus, Marcos e Lucas. No entanto, no Evangelho de São Lucas tem um toque especial, tem um detalhezinho aqui que a gente vai meditar, a gente vai focar na verdade nele, Nós vimos já muitas pregações, que focam aí em quem eu sou, de Jesus, e na resposta de Pedro. Hoje, o convite, para nós meditarmos bem rapidamente, é logo no início que fala aqui do Evangelho. Jesus estava rezando num lugar à parte. Então, é a partir dessa frase aqui, Jesus estava rezando num lugar à parte, com seus discípulos, que nós vamos fazer a nossa meditação de hoje. Vamos lá então. O Senhor Jesus, ele pergunta aos apóstolos: Vós, quem dizeis que eu sou? Vós. E Simão, tomando a frente daqueles que era a cabeça, proclama sem titubear, ou seja, sem pensar duas vezes:
e diz: o Cristo de Deus. Um detalhe, meus irmãos, como eu falei há pouco, de não pouca importância nessa evangelho de hoje, é que recolhido apenas por São Lucas, apenas São Lucas cita esse detalhe aqui, é o fato de que antes de ter lugar aí a profissão de fé de Pedro, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Não há dúvidas, portanto, de que o ato de fé sobrenatural que o príncipe dos apóstolos, que é São Pedro, que a gente vê hoje, foi querido. Então, esse ato de fé, essa profissão de fé, meus irmãos, ela foi querida e foi preparado pela oração de Cristo. Também na última ceia, vejamos bem, pouco antes de entregar-se à morte, Jesus revela o que foi essa oração. E qual foi a oração de Jesus? Uma oração que sempre é tão grata ao Pai. O que livrou Pedro de cair nas mãos do diabo. Qual foi a oração de Jesus? Jesus diz o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar com trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça, e tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Ora, meus irmãos, Jesus quer também o nosso ato de fé, e não temos por que duvidar de que Ele o pediu insistentemente ao Pai, para que, uma vez convertidos e iniciados na vida de oração, pudéssemos nos abrir à ação divina de sua graça e proclamar também com Pedro: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, quando a gente se recolhe para rezar, foi Jesus quem quis antes. A gente se abre para a oração, é porque nós estamos nos abrindo à oração de Cristo também, meus irmãos. Se em alguma etapa da nossa vida espiritual já tivemos a segurança de haver sido tocados pela graça, não pela carne e pelo sangue, mas pelo Pai que está nos céus, saibamos que isso foi fruto não tanto do nosso esforço pessoal, quanto da oração de Cristo, que deseja ardentemente poder dizer a todos os que, encontrando na intimidade da prece, chegam a crer de verdade: abençoado és. Isso que Jesus fala para nós hoje, meus irmãos. Abençoado és você que me ouve, você que une a tua oração à minha oração, você que une o teu coração ao meu coração. Meus irmãos, é isso que Jesus quer para nós hoje. Tem uma frase de Santo Agostinho que diz que a sede de Deus é de que nós tenhamos sede dele. Imagine só saber que a oração de Cristo é para que nós nos unamos a Ele na oração primeiramente. Que bonito é quando a nossa vontade se encontra com a vontade de Deus, quando a nossa prece se encontra com a prece de Cristo, quando a nossa vida no geral caminha segundo a vontade de Deus. Que coisa, que sai muita profissão de fé linda. Rezemos, pois, e rezemos contínua e confiadamente, pois a oração de Cristo precede a nossa, preparando a nossa oração e elevando-a às alturas que por nós mesmos jamais poderemos alcançar. Olha que lindo, meus irmãos, a nossa oração, tão pequena, tão pífia, tão humilde, tão singela, ela chega até nas alturas, porque antes Cristo quis que nós nos apegássemos a Ele, que nós confiássemos nele, que nós buscássemos a Ele, que nós nos unamos a Ele em oração. Que maravilha esse Evangelho de hoje, focando aqui a questão da oração de Cristo. Que tenhamos, meus irmãos, uma vida abençoada, tenhamos um fim de semana abençoado, Que tal, nesse finalzinho aí do mês de setembro, além de intensificarmos a nossa leitura, intensificar também a nossa oração, buscar um pouco de intimidade com aquele que tudo nos dá, que tudo faz por nós, às vezes merecido até, recebemos dele a força do alto. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
Aleluia.